Arcanjo Anael. Parte 2. Questões e respostas. Questão: você pode desenvolver sobre o perdão? Bem-amada, o perdão pode ser encarado em diferentes níveis. Existe um perdão relativo às emoções. Existe um perdão relativo a um ato mental. Existe um perdão relativo a um ato real da consciência. Independentemente de qualquer pressuposição existente no emocional ou no mental. O verdadeiro perdão é aquele que libera. O perdão é a liberação, porque o perdão permite, literalmente, desagregar uma ligação em ressonância com duas pessoas. Por exemplo, vou tomar um exemplo, profundamente comum na humanidade em todos os tempos. Vou tomar um exemplo específico. Dois seres humanos se amam e, um dia, não se amam mais. Que fazem eles? Eles se divorciam. Ora, se eles se divorciam, é justamente porque não se amam mais. Naquele momento, existe certo número de ressentimentos que vão tecer, literalmente, um laço, uma relação, enquanto que eles mesmos encaram conscientemente liberar seus laços. Ora, o que se libera, afastando uma pessoa de vista, apenas faz reforçar os ressentimentos e os laços existentes em outros níveis, conduzindo a experimentar a lei de ação-reação de vida em vida, chamado de karma. Assim, portanto, a dissolução de um laço social, de um laço afetivo, não se traduz absolutamente pela dissolução do laço existente ao nível consciente e vibratório. Isso apenas pode se realizar através do perdão. Ainda é preciso compreender que o perdão não deve ser algo se situando, justamente, lá onde se situam os laços. O perdão é um ato de consciência, visando liberar e livrar um outro de toda a ressonância existente, fazendo com que, de um modo quase inexorável, esses seres sejam chamados a se reencontrar de vida em vida, em papéis diferentes, reproduzindo-se sem cessar na matriz. Obviamente, hoje, o perdão que é necessário não é um perdão relacionado aos seus descendentes, ascendentes, histórias passadas, mas, bem mais, um perdão que diz respeito a você mesmo, na coroa radiante do coração, visando se estabelecer na vibração. O perdão que não faz participar a vibração do coração não é perdão, mas imaginação. O perdão real situa-se nesse nível. Ele vai dissolver todos os laços, não pelo ato de perdão em si, mas, sobretudo, pelo ato vibratório de destecer e de desamarrar os laços empreendidos na matriz. Isso apenas se pode fazer pelo acesso à unidade. Muitos seres expressaram-se e participaram desta noção de perdão, em uma visão extremamente mental, extremamente emocional, do que é um real perdão. Guardem simplesmente que o perdão se situa além do aspecto meramente simbólico, além do aspecto meramente emocional ou meramente mental. Ele é um ato consciente e vibratório, visando desconstruir e desamarrar um laço que, frequentemente, existe de vida em vida. Cada um experimentando, através desse laço indissolúvel, algumas posições, fazendo com que um dia, aquele que foi seu algoz será um dia sua mãe. Isso dito, é preciso relativizar pelo fato de que a matriz chega a seu termo. Hoje, o perdão essencial consiste em queimar, em você, por intermédio da luz vibral, tudo que o liga à ilusão. É preciso também encarar sua consciência que se libera, sem qualquer ressentimento, com relação aos seres que não evoluem na mesma luz vibral. Convém, nesse nível, deixá-los livres para permanecerem no livre-arbítrio, no ressentimento, se tal é o desejo deles. Basta, de fato, que um dos dois seres na relação kármica ou em ressonância de ligação, desperte seu corpo de estado de ser, para que o conjunto de ligações existentes para esta pessoa se dissolva por si. Não é portanto necessário que a outra pessoa incriminada ou a outra situação realize esse perdão. Em suma, você detém em você, por intermédio da vibração do coração, o conjunto de possibilidades de perdão. Questão: você pode desenvolver sobre o orgulho espiritual e suas armadilhas. Bem-amada, o orgulho, no sentido espiritual, pode tomar diferentes faces, diferentes facetas, diferentes apresentações. O que, hoje, é o mais presente em seu mundo, corresponde à identificação de um princípio causal, certamente inscrito em seu DNA. Assim, efetivamente,
É muito provável que você já tenha encontrado seres que fingem ser isso ou aquilo, fingindo ser tal pessoa ou tal outra pessoa. Esses seres se afastam do que eles são realmente. Porque o que você é de toda eternidade, e não tem que ser referenciado relativamente a uma história ou com relação a um passado, porque isso desequilibra seu sistema, para as pessoas que o afirmam. Afirmando então, por orgulho espiritual, esta identificação com o ser elevado, realmente em verdade, a despolarização desse sistema ao nível do passado. Há, portanto, afastamento do instante presente. O orgulho espiritual está também frequentemente presente sob forma de falsa humildade, em que o ser vai afirmar uma espiritualidade para ceder a certo número de privilégios, considerando que estes vão permitir encontrar um sentido para a sua vida, na matriz. Aí se situa a armadilha mais importante do ego espiritual, que é fazê-los crer que a luz vibral será destinada a estabelecê-los na alegria, nesse mundo. Vocês aí estão, pelo momento, nesse mundo, e a alegria lhes permite atravessar o que é para atravessar, de maneira muito mais simples e leve que o que seria, se vocês não estivessem centrados na vibração do coração. O orgulho espiritual pode, enfim, tomar aspectos geralmente escondidos, em relação com a vontade de trazer, para o ego, tudo o que é vivido no plano vibratório. Nesse sentido, eu já falei do abandono do ego, que nada tem a ver com o ego espiritual, mas, bem mais, o abandono do ego em total consciência, para ceder ao estado de ser. O orgulho espiritual, enfim, é aquele que quer se identificar, dentro de uma falsa humildade, para seguir um caminho específico, querendo, assim, imitar uma entidade, uma consciência afastando-se, por aí mesmo, de seu próprio caminho. Eis, então, as formas as mais comuns do que é observado, de orgulho espiritual, que, eu a lembro, não pode existir a partir de que a coroa radiante do coração se instale em você, pelo princípio de abandono à luz. Questão: nossos anjos guardiões foram também presos por esta falsa verdade? Bem-amada, tudo depende do que é um anjo guardião, no plano vibratório. Alguns anjos guardiões são, efetivamente, seres presos na matriz. Alguns anjos guardiões situam-se ao nível das esferas unificadas, vindos, por intermédio de certo número de canais de comunicação, como eu faço no interior desse canal, conectar as pessoas que são guardadas na matriz. Assim, portanto, os anjos guardiões não são uma categoria específica de anjo, mas sim, uma categoria de entidades, cujo cargo é, efetivamente, velar, mesmo na matriz, como no exterior da matriz, para que certo número de coisas não vá demasiado longe, num sentido como no outro. Questão: alguns desses guardiões tentaram nos livrar da matriz. Isso foi impossível, bem-amada. Até o estabelecimento da vinda da luz, por intermédio de seu primeiro componente, chamado de Espírito Santo, ocorrida quando do primeiro portal galáctico no mês de agosto de 1984, era estritamente impossível sair da matriz. Questão: a falsificação foi permitida pela fonte. Qual é a utilidade para a humanidade? Bem-amada, foi, efetivamente, num primeiro tempo, permitida pela fonte, porque o arcanjo Lúcifer e os arcontes propuseram um princípio de compressão da luz, conduzindo para uma estrutura de carbono alterada, como as que tinham sido criadas por Maria, de modo original, cujo objetivo primeiro teria sido de fazer ressoar, ainda mais, a luz. Ora, é exatamente o inverso que se produziu. A partir daquele momento, as forças da luz autêntica não cessaram de querer restabelecer a verdade e a unidade nas matrizes de carbono. Em resumo, pode-se portanto dizer que isso estritamente não teve qualquer sentido. Assim como eu já o disse, não existe qualquer evolução na matriz, contrariamente ao que vários ensinamentos tentaram fazê-los crer. Questão: há algo de importante que não tenha sido falsificado? O coração e a gota de imortalidade que foram mantidos em atividade pelo sacrifício dos Elohim, ocorrido quando do Concílio de Alta, na criação de Atlântida, em 50.721 a.C. Cada ciclo, certo número de entidades, vindas de dimensões as mais elevadas, se deixam prender, voluntariamente, na matriz,
a fim de não perder a herança de luz e da vibração. A única coisa não falsificada, hoje, nesta matriz, são vocês mesmos. O que vocês são, justamente, na coroa radiante do coração. Todo o resto é apenas falsificação e entrave para a sua liberação. Questão: a morte do mental e a morte do ego são a mesma coisa. Bem-amado, o mental é um dos componentes do ego, mas não é a totalidade do ego. O ego é o resultante de condicionamentos, de crenças, de ilusões, de certo número de laços existentes que unem o ego à matriz, seja através de pessoas, de situações, de lugares ou ainda de energias, no sentido mais amplo. O ego é, portanto, constituído da consciência do eu, dentro, não do si, mas dos jogos existentes na dualidade, entre uns e outros, da interação permanente que existe entre as energias da sombra e da luz, tanto manifestadas em você como no exterior de você, como no conjunto de relações e de tomadas de poder, ou de entregas de poder, existentes na vida que você leva, qualquer que seja. O ego é, portanto, constituído de um conjunto de coisas. O mental é um dos elementos do ego, mas não é sua totalidade. Questão: sabendo que há duas coroas da cabeça, a primeira seria as duas estrelas de Maria e a segunda, é o que? Bem-amada, as duas coroas são centradas sobre o ponto central, chamado do Bindu, em relação com o Vajra ou fonte de cristal, como eu disse, e como foi anunciado, ao veículo ascensional Merkaba. A coroa na coroa é constituída, justamente, do que é chamado de 4 Ayot Akodesh ou os 4 elementos fundamentais. Ela é a coroa no interior da coroa. Portanto, nesta coroa, que é a imagem, eu a lembro, do chakra do coração, na coroa radiante da cabeça, a ativação e a colocação em serviço dos 4 elementos ou 4 Ayot Akodesh, espírito do fogo, espírito da água, espírito da terra, espírito do ar, que, quando estão conjugados às 12 estrelas de Maria, permitem-lhe resgatar o 5º elemento ou éter, através da Merkaba ou veículo ascensional. Questão: essas duas coroas giram no mesmo sentido? Bem-amada, é muito difícil assimilar os movimentos, porque eles são múltiplos. Não existe um único sentido de rotação na coroa radiante do coração e na coroa radiante da cabeça. De fato, a rotação de uma coroa radiante não é a rotação de um chakra, que se faz no sentido dos ponteiros de um relógio. Nesta coroa radiante existe certo número de circuitos, alguns sendo no sentido horário e outros no sentido anti-horário. Existem muito numerosos, ilustrando o que é chamado, em linguagem figurada, de 24 fios de luz da alma em encarnação. Esses fios giram, alguns num sentido e outros em outro sentido. Os 24 fios de luz são representados no momento em que a alma se encarna vindo da matriz astral e penetrando na matriz manifestada desse mundo, quando a alma emite, literalmente, certo número de fios de luz para ancorar a alma na manifestação. São esses 24 fios de luz da alma que giram, não mais desta vez no que é chamado de gota vermelha e gota branca, mas, diretamente, na coroa radiante da cabeça e do coração. Questão: o abandono à luz não leva automaticamente à morte do ego? Bem-amada, se houvesse morte do ego, você não estaria mais aqui. Assim, portanto, o ego é mantido de diferentes modos, a fim de que você persista e permaneça nesse mundo, para lhe ancorar e ali semear a luz. O abandono à luz é já um ato importante mesmo no ego. Mas o abandono do ego ocorrerá, de maneira definitiva, no momento final de sua presença nesta dimensão. Portanto, necessariamente, ainda, um ego. A diferença fundamental é que, quando você está no estado de ser, seja em vibração, em verdade, do seu corpo de estado de ser, quando você volta nesta matriz, o ego está totalmente submisso à vontade do estado de ser. O supramental submete inteiramente o mental. Assim, o que constitui o ego, as emoções, as crenças, o mental, certo número de comportamentos na ilusão, permanece, mas não são mais proeminentes, não estão mais na dianteira da cena porque, naquele momento, e a vibração da unidade que se estabelece no ego. Mas o ego apenas irá morrer, em última análise,
no instante final da sua presença nesse mundo. Isso necessita de uma preparação. Do mesmo modo que a ignição da coroa radiante do coração se fez, para muitos dentre os humanos, que seguiram os casamentos celestes ou que têm, agora e já, vivido o primeiro portal galáctico, há quase 30 anos, devem viver, hoje, esse processo. Houve, portanto, uma preparação extremamente longa. A última preparação, a que vocês vivem, não durará mais de um ano. Questão: o gênero, masculino ou feminino, do indivíduo em 3D, determina a polaridade? Bem-amada, absolutamente não. Existe certo número de almas, que tomaram encarnações extensivas na matriz, sob forma masculina e sendo, no nível da sua alma e do seu espírito, de polaridade feminina, e vice-versa. Não há, portanto, acordo, concordância vibratória, existente entre sua polaridade sexual, nesse mundo, e a polaridade do seu espírito nos mundos do estado de ser. Não procure, tampouco, encontrar uma correlação entre o certo número de características chamadas de energia feminina na ilusão e de energia feminina existente no estado de ser, mesmo se encontre, efetivamente, certo número de arquétipos comuns. Assim, portanto, a força criadora está ligada, diretamente, às entidades femininas e não às masculinas. Não temos mais perguntas. Bem-amados, eu constato que não houve questões concernentes aos fatos históricos. E eu agradeço. Isso prova, de modo claro, mesmo se não estiver ainda evidente para vocês, que vocês assimilaram que de nada serve julgar o passado, que o passado é letra morta, que convém por vezes compreender as ações, mesmo de sua presença, como fator limitante. Isso existe, obviamente, em sua própria história. Por exemplo, condicionamentos existentes naqueles que vocês chamaram de seus pais e que os fecham, literalmente, através de certo número de faltas ou de injunções, nos modos de funcionamento que podem, hoje, parecer-lhes limitantes, e que são, realmente. Esse mesmo processo está em obra ao nível coletivo. Era portanto importante, aos nossos olhos, que vocês tomassem cada vez mais consciência, a fim de não somente iluminar o que, em vocês, está ainda presente, mas, iluminar também, como semeadores da luz e ancoradores da luz, as zonas de sombra existentes na própria matriz, porque, na matriz, existem, como sabem, ainda zonas que são, de algum modo, ao abrigo desta falsificação. Isso lhes foi exprimido, em particular no que existe na natureza e em alguns povos ali existentes. É tanto mais verdadeiro que a maioria dos condicionamentos, vocês compreenderam, no coletivo, vem diretamente da história, vem diretamente do que vocês chamam de sociedade, em seu sentido mais amplo, e que a luz, a revelação da luz, pela vibração do coração, dentro do que vocês são, deve levá-los a estarem lúcidos sobre as regras de funcionamento sociais, afetivas, tais como elas existem nos diferentes mundos em que vocês convivem ainda. Não para extraírem-se e excluírem-se, mas, sim, para estarem lúcidos dos prós e contras do que vocês chamam de sociedade e suas relações sociais, interpessoais, e, mesmo, afetivas. Isso participará grandemente para sua liberação, para sua leveza e para sua coroa radiante do coração. Mesmo se, para o momento, para muitos de vocês, vocês estejam ainda submissos às leis da matriz, convém vê-las pelo que elas são, como fator limitante. Esta lucidez permitindo, no momento vindo, esse momento situando-se entre o anúncio de Maria e o seu próprio despertar as três últimas chaves, quando vocês não poderão mais funcionar no que é falsificado, naquele momento, a hora terá bem avançado para a resolução final. Não haverá, portanto, que se inquietar por qualquer insuficiência ou qualquer falta do que quer que seja. Lembre-se de que a luz é inteligente, de que ela está apta a nutri-los, de que ela está apta a conduzi-los, de que ela está apta a curá-los, de que ela está apta a preservá-los, até o momento oportuno.